Pode começar? Pode. Boa tarde, senhor prefeito. A gente agradece a presença do senhor aqui nessa CPI, que visa apurar algumas contratações que foram feitas e o comandante da guarda e que tudo aparenta que houve, no mínimo, algum tipo de negligência dos funcionários e de prestadores de serviço envolvidos. Então, o senhor foi convocado para ver se o senhor consegue ajudar a gente a desvendar esses caminhos tortos que tiveram ou não, e se houve um caminho torto, a gente buscar uma solução para que transtornos como esses não ocorram mais aqui no nosso município. Passo a palavra para o vereador Guilherme Hernandes, que vai, da forma de praxe, qualificar o senhor, bem como alertará o senhor que o senhor é testemunha e tem que falar a verdade. Primeiramente, boa tarde, prefeito Edmir. Antes de colher o depoimento de praxe, a gente vai fazer a qualificação do senhor. Edmir Antônio Gonçalves, RG 552610111 e CPF 579-946-84815, brasileiro natural de Itápolis, São Paulo, nascido em 19 de fevereiro de 1953, prefeito do município de Itápolis, residente na Avenida Francisco Antônio de Abreu, número 224, Vila Oeste, na cidade de Itápolis, estado de São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível cometimento de crime previsto na Lei Federal 8666 de 93, Lei de Licitações, no procedimento de contratação de empresa especializada em segurança privada, com a finalidade de monitoramento dos acessos do município e eventuais outros atos fraudulentos decorrentes de dispensa de licitação correlacionados. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1208, realizada em 4 de maio de 2020, resolução 08/2020. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim, só veja o número do meu RG, por favor. 5.526.171-1. Ah, perfeito. Então eu peço a correção da casa já. Certo, perfeito. Vereador Ricardo. Senhor prefeito, lá em março, quando começou essa onda da pandemia a se voltar contra o estado de São Paulo, qual foi o plano de ação do senhor? O que o senhor, hora que isso já está no Brasil, está aqui no estado de São Paulo, vamos adotar as providências? Quais foram os passos que o senhor deu para a gente entender a dinâmica dessa contratação de segurança de uma forma sem licitação, que foi emergencial, para a gente entender essa dinâmica para encaixar as peças do quebra-cabeça? Bom, primeiramente, todo mundo tomou conhecimento através da imprensa dessa situação pandêmica. Qual a experiência que nós tínhamos nesse assunto? A sua, nenhum. Não tivemos experiência nenhuma. Procurei ler alguma coisa e li sobre a gripe espanhola em 1917. E numa das cidades americanas foi feito lockdown, fecharam a cidade e ela não teve nenhum caso. Então, através dessa leitura, através de contatos que nós fizemos, nós tínhamos que fazer algo parecido. E assim o fizemos. Tanto é que nós iniciamos o processo todo. Eu recebi uma ligação 2 dias depois de nosso processo, cercar as fronteiras, vamos dizer assim. O Palácio dos Bandeirantes me ligou. Edmir, você está louco? O que você fez? Eu falei, não, eu tenho que proteger a nossa cidade. Através da nossa leitura, essa é a melhor situação. Por quê? Porque não existe um manual para que a gente possa seguir até então. Nós temos que proteger os nossos habitantes. Para isso, foi solicitada uma empresa, no caso, uma única em Itápolis, credenciada, homologada, certificada, Polícia Federal, Exército, enfim, todas as qualificações que me foram apresentadas, e nós optamos por, assinei o documento para que iniciasse esse processo de contratação em função da urgência e do movimento e do nosso conhecimento até então. Não posso dizer aos senhores porque foi mal feito. Não, foi muito bem feito, tanto que o resultado está aí.
nós conseguimos segurar durante bastante tempo face à rigidez da ajuda desse pessoal, que nós conseguimos controlar. A ideia é atrasar a vinda do vírus, isso foi conseguido. Então, um trabalho digno, um trabalho brilhante, considerando a nossa experiência, vossa também, neste assunto. Então, iniciou-se todo esse processo em função dessa nossa preocupação com a população. Senhor prefeito, só um segundo. Senhor Flávio, também deixa no gatilho o Aguinaldo da Mônaco, a hora que ele fala da questão dos orçamentos. Voltando aqui ao assunto, daí o senhor leu essas obras, etc. Aí o senhor, vou chamar a Fernanda. Aí nós fizemos uma reunião no gabinete com as pessoas envolvidas, principalmente a saúde, e eles optaram por trazer as soluções, e é o que foi apresentado. Por que ficou Marcelinho Lopes como coordenador desse contrato? Olha, a coordenação é feita por eles próprios. Eu não posso ser o coordenador do processo. Eles fizeram o processo e eles houveram por bem colocar o Marcelo. Não é uma influência do prefeito para decidir quem é quem. São pessoas de nossa área de confiança que assumiram esse controle. Senhor prefeito, o Mota chegou a levar algum orçamento para o senhor? Ligou, falou, já arrumei 2 empresas de segurança, já estou correndo. Não. Para mim, é entregue em compras, e compras que tomou o procedimento. Tanto é que o valor apresentado foi que, mediante tantas críticas, eu fiz e coloquei no Facebook os levantamentos que foram feitos, onde o nosso orçamento é infinitamente menor, considerando que o Tribunal de Contas contrata por 3, 4 anos, com isso ele diminui o valor. A nossa contratação era por 30, 60 dias, consequentemente o valor maior. E mesmo assim o nosso valor está inferior ao que se pratica em São Paulo, onde você tem uma gama enorme de empresas para disputar uma condição. Itápolis, infelizmente, só tem uma e com preço ainda acessível e menor. Senhor prefeito, o senhor chegou e várias vezes lá na Barreira. Várias vezes. O senhor não vi que tinha umas meninas lá que não eram funcionárias públicas? O senhor alguma vez questionou quem que eram aquelas meninas, o que estavam fazendo? Olha, ali? todas estavam com o uniforme da empresa, ou pelo menos camiseta, e desempenhando o trabalho aí. Não me compete a ficar perguntando para cada uma delas o que faz e o que deixa de fazer. O que importa é que o resultado estava sendo positivo. Essa é a minha visão, esse é meu ângulo, quando eu enfoquei o problema do coronavírus. Então, eu passei várias vezes na fronteira, visitei outros lugares, era constante a minha ida, reuniões quase que diárias com o trânsito, com a Fernanda, para ver o resultado, e isso para mim já era o suficiente, porque o resultado estava acontecendo. E 2 dias depois de termos iniciado o processo, críticas do então governador, ele toma as mesmas medidas que nós, ou seja, nós estávamos no caminho correto. Senhor prefeito, quando esse material foi para o senhor assinar e fazer os pagamentos, o senhor não notou que a Fernanda, ela deu o pontapé para isso acontecer? Ela assinou o requerimento dessa prestação de serviço e os orçamentos, eles são anteriores. Vereador, eu não sei precisar aqui, que eu não tenho o processo em mãos para te falar datas. Eu sei que a situação requeria situação de comando, decisão imediata, e assim foi tomado. Com relação a Fernanda, pagamentos não fui eu que fiz, o pagamento foi feito de uma outra forma pela vigilância sanitária, se não me falha a memória. O orçamento, quando chegou em minha mão, já veio com todos os pareceres de todos os setores. E eu simplesmente autorizei a fazer a contratação sem licitação. Essa foi minha atuação nesse processo. Senhor presidente, desculpa, senhor prefeito, agora já vamos pular da contratação para a hora do pagamento. Tá. Nós vimos ali que tinha realmente seguranças, mas chegou para o senhor chegou a analisar a medição desse serviço? Tinha tanto segurança em tal lugar, um relatório que era contratado. Senhor vereador, eu acompanhei
Como o senhor também acompanhou, eu tive a oportunidade de ver o senhor passar pela barreira algumas vezes, e o seu campo de visão provavelmente tenha sido o mesmo que o meu e dos senhores também. Estive em vários locais onde foi apontado que tinha terceirização do processo. Eu não fiquei contando, honestamente não fiquei contando. Tem 2 aqui, 3. Não, eu não fiquei contando, mas eu vi o resultado do trabalho. É o que importa para nós, é o resultado do trabalho, em função de que ele estava sendo muito bem feito. Com relação ao pagamento, o pagamento foi feito se eu salvo engano de minha parte, pela vigilância. Tá? A vigilância sanitária é que fez o pagamento, ou a parte do Fundo Municipal de Saúde. Quando o senhor efetivou o pagamento, o senhor não analisou, vamos dizer assim, falou, ó, como eu vi que tinha gente lá, não vou folhear o processo para trás e ver se tem a medição, o relatório da prestação de serviço? Eu não disse que fiz o pagamento. Eu disse que o pagamento, muito provável, tenha sido feito pelo Fundo Municipal de Saúde ou pela Vigilância Sanitária. Eu não me lembro de ter feito este pagamento. Com relação às pessoas, vereador, tinha dia de ter 10 pessoas num ponto só. Era a distribuição do trabalho. É humanamente impossível para qualquer um dos senhores de contar pessoas, mesmo porque nossa preocupação não era essa. Em princípio, nós acreditamos que o trabalho estava sendo bem feito, que todo mundo tinha a sua responsabilidade. E disso eu tenho certeza. E também pelo resultado obtido. É indiscutível que nós tivemos um sucesso. Foi um resultado que, não vou dizer que foi copiado pelo governador, mas muitas cidades eles copiaram. Nenhuma medida foi tomada onde nós não tenhamos discutido o assunto com todos os prefeitos da região. Eram reuniões diárias pelo WhatsApp e presencial aos sábados. Se o senhor observar, vai ver que todas as decisões que nós tomamos foram em conjunto com as cidades vizinhas. E o nosso sucesso foi maior justamente pela rigidez do nosso processo. Observa que Ibitinga aconteceu primeiro, aliás, Borborema, depois Ibitinga, e dentro das nossas previsões era previsto chegar em Ibitinga primeiro, em função da cidade que recebe um fluxo maior de turistas. Então, nós bloqueamos no dia 21, nós bloqueamos a entrada da cidade, muita gente saiu, alguns foram buscar os parentes em outros pontos, burlando a nossa barreira sanitária, mas o conforto nos é dado pelo resultado obtido. Senhor prefeito, quando esse pessoal, o pessoal da prefeitura, o senhor até hoje acredita piamente que tudo que foi feito de forma correta? Olha, o meu procedimento foi: cabe ao funcionário da prefeitura melhorar esse procedimento se ele se sentiu inseguro do que fez. Porém, quando chegou para nós, passou por diversas comissões, inclusive pelo jurídico, que é a parte final. O jurídico determinou e assim foi feito. É bem provável que alguém conserte algum procedimento, pois para se sentir mais seguro, talvez. O meu é muito seguro, porque quando veio para mim já veio tudo pronto, assinado pelo jurídico, com os orçamentos. O processo eu não tenho ele aqui em mãos, mas se o senhor observar, tem uma série de normas que chega até nós. A emergência leva você a tomar atitudes rápidas. Essas atitudes resultaram no combate ao corona de uma forma positiva. Senhor prefeito, eu gostaria que o senhor observasse o que o Aguinaldo da Mônaco fala com relação a essa questão dos orçamentos. Senhor Marcelo, pode começar? Boa tarde, senhor Aguinaldo. Doutor, fugiu o nome do doutor? Doutor Marques, agradeço a presença de ambos. Pode correr, Flávio. Na verdade, ele me passou o que teria que a equipe fazer, qual seria a função da equipe e quantos homens seria necessário para fazer o serviço, para executar o serviço. Perdão, o senhor tem um orçamento datado de 25 de março, onde o senhor dá um preço de R$ 189.800. É do senhor mesmo esse orçamento? Positivo, da empresa. O senhor, essa assinatura aqui é do senhor?
Positivo. O senhor encaminhou esse orçamento para quem? Eu entreguei na mão do comandante da guarda. Na mão do comandante da guarda. A princípio. Depois eu tive que entregar no Compras. Esclarecendo. Ele me pediu para fazer o serviço. Aí eu fiz o orçamento e cheguei nele. Falei, olha, o orçamento. Ele falou, não, você precisa entregar isso aí no Compras, que é eles que vão fazer a parte da documentação, contrato e tudo mais. Mas em primeira mão eu entreguei na mão dele. Depois eu levei até o Compras na mão do Michael. O senhor levou a hora que o senhor ficou sabendo que o do senhor era o mais barato, que ia contratar. Até o momento eu não sabia de nada, só entreguei o orçamento. Quando o senhor levou isso na prefeitura? Não pro Mota, lá pro Maico o senhor levou, que data esse orçamento? Eu levei no dia 24. Aqui está assinado dia 25? Sim, porque no dia 24 eu não consegui dar entrada no orçamento. Vou explicar para o senhor. O que aconteceu? A gente montou um primeiro orçamento, ele não existe esse orçamento aí no alto de vocês, era um valor mais alto com mais segurança. Fui informado que aquele orçamento não seria viável. Por quê? Eu teria que enxugar alguma coisa para chegar num valor que a prefeitura tivesse condições de pagar. Aí eu tirei 5 vigilantes e cheguei no valor de R$ 189.900. Quem falou para o senhor que o primeiro orçamento do senhor foi desclassificado? Não é que ele falou que foi desclassificado. Ele falou, tem como você melhorar? Eu falei, só se eu diminuir o efetivo. Foi, então diminui. Quem falou? O Mota. O Mota? Sim. Em nenhum momento eu fui informado se era mais caro ou mais barato. Eu entendo que o Mota sempre falava comigo porque foi a Guarda Municipal que pediu a equipe de segurança para apoio da Guarda. Tá, vamos seguir os... Daí, o contrato que o senhor assinou, ele foi assinado em qual? Senhor diretor, tá bom. Senhor prefeito, o senhor não... Essa atitude, ele dá um contrato para o comandante, dá um orçamento para o comandante da guarda. Depois pedem para ele levar pedem para ele levar o orçamento no Compras. Aí o Mota vem e fala para ele, o seu orçamento não vai dar certo, o senhor precisa trocar, adequar. E o senhor acha isso certo ou acha isso errado? Primeiro que eu estou tomando conhecimento agora desse processo. Eu não sabia que tinha apresentado maior ou menor. Provavelmente, por zelo, o comandante da guarda falou assim, olha, assim é muito caro, pelo que ele está dizendo aí. Eu não tenho condições de dizer algo que já foi dito. Porque quando chegou para mim, chegou 189, esse valor aí. Então, ele já respondeu para o senhor, vereador. Quando chegou na minha mão, era 189, e a nossa preferência pela Mônica, em função de ser da cidade, já veio tudo prontinho, valor justo. Mas, por exemplo... Então, mas se o trâmite foi para compras ou para o comandante, como é que eu tomei conhecimento agora? O senhor está vendo que houve uma facilitação para esse cara ganhar. Se o comandante da guarda, que correu para o processo, apresentou ao prefeito, junto com todos os nossos secretários, de que havia necessidade do trabalho, é lógico que ele procurou o melhor para que pudesse ser feito. Pelo menos é o que está dito aí. Então ele apresentou esse orçamento. A Mônaco, ela tem preferência de Itápolis, no meu conceito, em função de que a de Itápolis era a única, tinha que começar. Se for ficar fazendo ali, para isso é uma situação emergencial. Se ela fosse uma situação normal, tem um processo normal de licitação. Neste caso, houve emergencial. E eu insisto em dizer aos senhores de que a situação requereu essa situação. A dispensa da licitação em função da pandemia. E assim foi feito. E o resultado os senhores viram. No momento em que nós tiramos o trabalho, o vírus entrou. Houve um, aspas, relaxamento em função de falta de gente, aconteceu o pior. Que nós temos aí os casos de coronavírus. É normal, na gestão do senhor, tirando esse caso à parte aí de coronavírus, os secretários levarem o orçamento para o senhor?
Olha, para mim não, é discutido anteriormente. Nós vamos precisar fazer tal trabalho, vai custar mais ou menos e tal. Aí passa para o Finanças, que o Finanças vê se tem dinheiro ou não. É discutido um valor inicial. Quando o secretário solicita algum trabalho, é lógico que eu pergunto quanto custa. E é dito um valor, vamos dizer assim, cabalístico daquele momento. E aí compras, tu corre atrás para comprar dentro dos procedimentos e normas que eles têm no seu regimento, que eles têm por praxe. Com relação a essas questões, o senhor acredita, então, que até o próprio Mota ele também não agiu de má fé, ele não fez nada de errado? Pelo que eu vi aí, pelo que o desempenho do Mota, não vi nada de errado. Não senti, em nenhuma das nossas reuniões, qualquer direcionamento. Não senti nada. Era um empenho para resolver o problema. É um empenho de toda a equipe para a gente resolver o problema. Então, a ideia, eu passei para os meus comandados para que a gente evitasse o problema. E isso foi conseguido. Então, houve um empenho de toda a secretaria, da Secretaria de Saúde, do nosso comandante, enfim, todos envolvidos no processo. Havia muita animação, e o senhor sabe disso, no trabalho lá dentro das fronteiras. Suportei as críticas, porque no meu conceito o trabalho estava correto. E o senhor mesmo viu que fecha-se uma porteira onde as pessoas querem passar para não pagar pedágio, viu o desgaste que deu, arrumamos uma equação, o senhor mesmo chegou a sugerir algumas coisas, nós acatamos, então houve um trabalho conjunto da comunidade para que nós pudéssemos vencer essa pandemia. E assim foi feito. Então eu notei na equipe, tanto do Mota, como da Fernanda, de todos os envolvidos, um empenho muito grande para que a gente pudesse ter sucesso nessa nossa inexperiência com atitudes positivas. Senhores vereadores, com relação a essa contratação da Mônaco, do Covid, os senhores têm mais algum questionamento para o prefeito ou podemos pular para os outros contratos? Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Quem que efetivamente assim falou que precisava de uma ajuda, que o efetivo da guarda não seria suficiente para fazer esse... Quando fizemos a reunião inicial, foi passada a ideia de um lockdown, fecha a cidade. Como nós vamos proceder? No dia seguinte, o Daniel trouxe todas as entradas da cidade. Uma das sugestões era fechar a entrada, centralizar num posto só, único, para a gente fazer o controle. E assim foi feito. O Daniel é um funcionário muito dedicado, atencioso, trouxe os mapas já, fecha aqui e tal. Até o meio-dia nós já tínhamos a situação plotada sobre nossas atitudes. Obras, serviços públicos foi com as barreiras, fechou as barreiras, fizemos, às vezes aparecia uma que tinha invadido, o pessoal ia lá, já segurava e assim foi feito. Então, baseado nisso, nesse trabalho inicial, com o número de efetivos que tinha, nós não teríamos condições de monitorar. Itápolis tem 12 entradas. Então, nós conseguimos barrar algumas, mas a necessidade do monitoramento. E vocês viram que quando nós fechamos Tabatinga, numa decisão, foi tomada por nós, baseada no marco de divisa de município, os senhores viram os filmes e as agressões que sofremos, inclusive filminhos que foram feitos. Bitinga me ligou e falou, você está invadindo o meu território. Eu falei, não estou. Como é que você sabe onde termina o seu território e começa do outro? No marco. Nós fizemos exatamente no marco. Aí a pessoa que estava ali do lado, ela tinha condições de contornar cerca de, no máximo, 1,5 km, 2 km, chegar à propriedade dela. Aí foi feito todo o carnaval. O que reforçou mais ainda a necessidade de mais gente, que nós removemos logo em seguida a barreira. Num resumo bem simplificado, o senhor Daniel Mota nessa reunião, comandante da guarda, a secretaria enfim, todo o pessoal do gabinete envolvido nesse processo. Sempre, digamos assim, trânsito, obras públicas, comandante da guarda, saúde, planejamento e outras pessoas que participam. Pois eu tenho mania de fazer a reunião com portas abertas, onde todos podem participar, todos podem dar opiniões, serão bem aceitas, com ideias, e eu dizia constantemente,
Nós não temos experiência nisso. Na minha entrevista coletiva, eu falei, alguém aqui tem experiência para nos ajudar? Alguém sabe como comandar uma situação dessa? Ninguém sabe. É a primeira da nossa geração, digamos assim. E acho que fizemos de forma correta, fizemos bem feito e o resultado está aí. Hoje, infelizmente, eu não monitoro da maneira que eu gostaria, em função de que não temos o efetivo suficiente, porque é 12 por 36, e você tem uma disponibilidade pequena de guardas, sem contar que alguns trabalham, alguns de dispensa médica e outros de férias e coisas nesse sentido, vereador. Senhor prefeito, quanto aos pagamentos que foram feitos para Mônaco, o final são sempre 3 CPFs que tem no contrato, né? Um é do senhor. Olha, eu não vi o contrato, eu não sei. Normalmente, aquilo que eu pago, eu não sei como que é feito o slip, esse slip que o senhor está se referindo, eu não sei. Eu não tenho ele em mãos, certo? É colocado o CPF, no meu caso, quando agora mesmo eu saí de lá, paguei aqui umas contas ali, entrou, eu não sei como é que sai o slip para o pagamento. Eu nunca vi. Eu só entro com a minha senha no computador. Então eu não sei se slip. Mas a hora que o senhor faz o pagamento... Não sou eu, esse caso não fui eu que fiz o pagamento, vereador. Eu não sei. Sim, não, mas consta o CPF do senhor lá. Acessa-se a conta bancária, fica prontinho para eu entrar com a minha senha. Neste caso, não fui eu que fiz o pagamento. Então eu não sei se foi colocado o meu CPF ou de outra pessoa. Eu não tenho elementos para dizer ao senhor. Não, mas não vai. Eu nunca botei meu CPF em lugar nenhum, a menos que vamos dizer assim, o acesso ao banco seja pelo meu CPF. No sistema tem o meu CPF. É mas natural ter o meu CPF. Todo ou qualquer pagamento que é feito tem o aval do senhor. Que tipo de pagamento específico? Especificamente Esse daí não fui eu que fiz. Não entrei com a minha senha para pagar. Saiu, como eu disse anteriormente, eu não saberia dizer ao senhor se saiu da vigilância ou saiu da saúde. Tem aí a folha de pagamento dos dois, não tem, senhor vereador? Esse das barreiras em si foi para a Fernanda. Foi pela saúde. Enquanto o vereador tenta encontrar essa folha que eu estou falando para o senhor comentou a respeito da confiança, né? E em todos esses depoimentos que nós ouvimos até agora, todos praticamente um vai confiando no outro. Se um erro tiver ocorrido propositalmente ou intencionalmente, essa confiança está deixando esse erro passar. E aí chega na vez ou a hora que o senhor poderia barrar isso para não acontecer, o senhor também confiou. E esse erro passou. Bom, primeiro, eu não vi erro. Seja específico no erro, vereador, por favor. Um exemplo. O seu comandante da guarda está sendo investigado por um erro. Sim. Ele Esse e Mônaco. erro, mas é o documento que eu tenho do juiz.
Mas houve, Ele e a Mônaco. mas houve o pagamento. O senhor concorda comigo? Esse O pagamento foi existiu. feito dentro da legalidade do serviço prestado. Não havia, na data do pagamento não havia um relatório de serviço executado. Como eu disse ao senhor, não fui eu que fiz o pagamento. Então, Tá. só um minutinho, por Pois favor, não. prefeito. Só para terminar, para o senhor entender o que eu estou querendo dizer. Que nem, na data do pagamento não havia um relatório de serviço executado. No decorrer de todos esses depoimentos, que é isso que eu estou dizendo para o senhor. Um foi confiando no outro, Entendi. entendeu? Que nem o senhor falou. Eu pago porque tem o aval desse, o aval desse, o aval desse. Foi o que aconteceu a respeito da Mônaco. Foi feito o pagamento, 2 pagamentos, que não, na data desses pagamentos não haviam a comprovação de serviço prestado. Os pagamentos foram pagos com menos de 15 dias. 15 dias. E o prazo para esse pagamento no contrato regia que era após os serviços prestados, teriam 30 dias para ser pagos. Isso foi pago se somar, com 40 dias antecedentes. Então, e tudo isso na confiança. Como eu disse ao senhor, não fui eu que fiz esse pagamento. Existem contratos que se paga de 15 em 15 dias, tem contrato que se paga após o término e tal. Eu precisaria reler o contrato para eu saber, no caso específico, essa pergunta que o senhor me fez, para que eu não respondesse de forma equivocada. Como eu disse, este pagamento não fui eu que fiz. Tá? Então, a pessoa que fez o pagamento provavelmente deve ter se certificado das garantias necessárias. E se ela sim não o fez, com certeza esse procedimento dela deverá ser corrigido. Tá? Não estou isentando ninguém de culpa, porque eu não vi, eu não sei. Eu estou acreditando naquilo que o senhor está me dizendo. Se eu tivesse ter assinado o pagamento desse pagamento específico, eu te diria que o serviço foi efetuado. Neste caso, é o senhor que está dizendo que não veio acompanhado do devido relatório. Senhor prefeito, boa tarde novamente. Pois não. Vamos lá. O senhor disse que não é o responsável por esse pagamento, especificadamente desse contrato, isso eu já tenho conhecimento, foi por parte da senhora secretária de saúde, o senhor não usou a senha do senhor para fazer esse pagamento. O senhor não teve acesso a esse contrato em si, então, o senhor não chegou a analisar esse contrato? Veio pronto do jurídico, vereador. Quando vem pronto do jurídico, é humanamente impossível para mim ficar lendo detalhes, pois já está esmiuçado pelo departamento jurídico. Nós temos 10 advogados. Eu tenho que me fiar a eles. A situação era emergencial, foi assim que nós agimos. Perfeito. O senhor deu a anuência embasado exclusivamente no jurídico. Então, a gente parte desse princípio. Não, como eu te disse, nós tivemos várias reuniões para tratar do assunto. A situação era emergencial, o senhor tem que entender que era uma situação emergencial. Não, nós entendemos. Fugiu da regra usual, certo? Era uma pandemia que estava chegando em nossa cidade, assim foi feito. Todo mundo se envolveu, todo mundo apoiou e todo mundo concordou com os procedimentos. O contrato foi feito, existem, num contrato, uma justificativa, existe o levantamento dos valores próximos, para a gente não fugir daquilo que se paga. Agora, o detalhe em si do pagamento, 15 dias, como eu te disse, eu não tenho contrato aqui. Não, realmente, o que acontece, até para explicitar para o senhor, então, que não tem conhecimento do contrato, previa o pagamento 30 dias posterior à prestação de serviço. O pagamento foi feito em 15 dias de forma integral, sendo que a prestação nem tinha terminado ainda. Então, essa pergunta tem que ser feita para quem pagou. Sim, já foi feita, estou explicitando ao senhor. É usual na prefeitura... Não, deixa eu terminar por gentileza. É usual na prefeitura a começar uma prestação de serviços e posteriormente fazer um contrato? Não. Só se paga, vereador, no momento que o responsável pelo processo vai lá e dá um ok. Vou dar um exemplo que aconteceu agora da minha saída para vir para cá. Terminamos a ponte da estrada de Tabatinga. Tá? Ela foi concluída coisa de 45 dias atrás. O engenheiro disse assim, olha, eu vou colocar uma camada superficial para poder usar, porque senão tem que ficar 30 dias para a cura, para a sedimentação completa do terreno. Eu vou fazer a base, vocês vão usando, vai afundar, quando afundar eu venho e refaço o serviço. Ele terminou o serviço ontem,
Ele veio hoje à prefeitura, apresentou o relatório dele, a nota fiscal, dentro do conveniado. O que nós fizemos? O engenheiro da prefeitura vai lá para atestar. Depois de atestar que foi concluído, está conforme, então vem para o pagamento. Neste caso, da ponte, sou eu que faço o pagamento. O pessoal processa a contabilidade, enfim, passa pelos trâmites burocráticos. A menina entra no sistema, me chama, é o pagamento da ponte. Eu já sei de antemão, mais ou menos, quanto que se combinou. Estamos pagando a segunda parcela, porque a contabilidade já te manda tudo arrumadinho. Eu entro com a minha senha e pago. Então, essa é a praxe. Nunca se pagou, pelo menos dentro que eu tenha conhecimento, alguma coisa adiantada. Nesse caso... E é impossível para o prefeito ir lá conferir, mesmo porque são obras, no caso, obras de engenharia. Sim, eu não tenho como ir lá verificar. Esse caso que o senhor exemplificou, obviamente, é válido, mas não tem nada a ver com isso, tudo bem, a título de comparação. Mas no caso específico dessa contratação da Mônaco, realmente a prestação de serviço começou quase 15 dias depois da elaboração do contrato. Os orçamentos chegaram antes da requisição. É comum? O senhor acha normal isso? Olha, essas são coisas burocráticas que o departamento lá embaixo tem que ter corrigido. Quando chegou para mim, vereador, estava tudo consumado, mesmo porque nós comandamos a reunião de ações. A burocracia não sou eu que faço, como não é o senhor que faz aqui da Câmara. Nós temos os nossos funcionários para fazer. Eu entendo que chega pronto para o senhor deu aval depois que passou por todos os setores que o senhor tem confiança. Quando se autoriza, subentende que todos cumprem suas obrigações. Pelo menos é a expectativa. E assim é o que é feito. Então, neste caso específico, se pagou com 15, 30, eu estou tomando conhecimento agora. Aliás, rumores, pagou... Quando o senhor contrata um pedreiro, é semanal, toda sexta-feira. Você tem que ir lá pagar. Neste caso, nós estamos tratando com pessoas que realmente precisam receber semanalmente ou quinzenal. Eu não tenho um contrato aqui para ver. O senhor está me dizendo que era 30 dias depois. Eu vou procurar ver para se corrigir, caso isso, para a gente corrigir daqui para frente. Não tenho como. Realmente isso foi o que aconteceu, o que a gente constatou, tá bom? Eu vou retornar um pouquinho só na questão das barreiras lá atrás, que o vereador até questionou o senhor, que o senhor sempre estava presente lá e nunca questionou aquelas meninas ali. Mas o senhor não conversava com o comandante da guarda? Você conversa, o serviço está realizado, você passa, diz bom dia. Você passa a ver o pessoal trabalhando, você vê o pessoal indagando outras pessoas. São pessoas estranhas ao meu dia a dia, em função de que eles foram contratados, terceirizados. Eles estão lá devidamente identificados pela empresa, Mônaco, segurança, vejo o carro desfilando, 2 carros para cá. Eu não vou chegar para ela e fazer, cadê tua carteira profissional? Não é função do prefeito fazer isso. Você vê como um todo. Nessas reuniões que o senhor falou que tinha, até antes da contratação da empresa mesmo, quem que definiu o número, o contingente, o número de pessoas necessárias para fazer toda a cidade, conforme o plano que vocês estipularam? Especificamente, eu não sei, tem que ser tantas pessoas ou não. No consenso chegou-se que deveria ter as 20 pessoas, 10 e 10. Né? 10 de dia, 10 de noite, mas aguardo o efetivo. O senhor não saberia me dizer quem definiu isso? Eu não saberia, porque todo mundo participou, todo mundo falou, todo mundo deu opinião, das melhores às piores. Porque, salvo me engano, no depoimento do Aguinaldo, que é o proprietário da Mônaco, foi ele quem definiu o número do contingente. Porque acho que a situação apresentada para ele, assim ele fez, é ele que disse. Ricardo? Senhor prefeito, essas meninas que ficavam nas barreiras, ficavam também em Tapinas e Nova América, elas não ficavam com uniforme, elas ficavam de roupas normais. E depois viemos saber que essas meninas eram contratadas pelo Mota. Não, aí eu estou tomando conhecimento agora. O que eu posso dizer ao senhor, vereador? Eu desconheço. Para mim, a empresa contratada era a Mônaco. Fazendo favor no depoimento do menino lá do Bruno, que ele fala que ele contratou as meninas. Então, a gente... O que tem a ver o Mota com essas meninas e com a Mônaco? Eu não saberia dizer ao senhor, vereador. Estou surpreso o senhor me dizer isso. O motor ao mesmo tempo de perguntar se o senhor achar que nós estamos extrapolando. Dentro de contratação de empresa especializada em segurança.
Desde o ano de 2014. 2014. Boa tarde, senhor Bruno. Boa tarde. O senhor é guarda municipal aqui da cidade de Itápolis desde quando? Pelo decreto municipal, e eu tive que voltar faltando 10 dias antes do término. Eu acabei voltando aí no dia 23 de março. No dia 25, eu fui procurado pelo comandante da GCM, né? Seu José Eduardo Santos Mota. Ele me pediu se eu tinha algum pessoal para trabalhar lá na entrada do Cristo, né? Ou se o pessoal que trabalhou comigo queria trabalhar lá também. Falei, eu vou entrar em contato, se eles aceitarem, eu passo essa informação para o senhor. Até então foi isso que aconteceu. Então, o senhor, só para a gente entender e contextualizar, até para as pessoas que depois vão nos assistir. Sim. O senhor, além de guarda municipal, faz os chamados bicos, vamos dizer. Sim, nós fazemos bico para complementar a renda, vereador. Daí o senhor faz bico e quando, vamos supor, eu, Ricardo Negrão, quero fazer o aniversário, falou, ô Boquinho, vamos fazer meu aniversário lá, eu acredito que preciso, eu sozinho dá, Negrão, acho que melhor chamar uma pessoa para ajudar, daí você vai, tem os contatos. Exatamente, isso mesmo. Aí ocorreu isso nessa pandemia. Sim. Quem foi que pediu para o senhor arrumar mais gente? O comandante da GCM. Ele chegou no senhor sozinho, chamou na base, onde foi isso? Na base, na própria base da guarda. Chegou no senhor e falou, ô Boca, isso o senhor entendeu como uma oportunidade de trabalho? O senhor entendeu ou entendeu como um ônus da sua profissão? Você entendeu como se fosse um bico ou como se fosse a sua função de guarda para ajudar nessa pandemia, o senhor como guarda teria que arrumar outras pessoas ou foi o Mota queria que você fizesse um bico para ele? Não, como se eu fosse um bico mesmo. Tipo, eu arrumar o pessoal e receber uma comissão pelo pessoal que estava trabalhando lá. Você arrumou... A gente via nas barreiras, via em Tapinas, na estrada Tabatinga, eu via umas meninas, eu perguntava, quem são essas meninas? Eu queria saber, será que é escriturária? Eu ficava perguntando, ninguém falava. Depois, a hora que... Não lembro com qual GCM que eu falei um dia... Falava que a menina não era nem da Mônaco, nem da onde, não sabia de onde veio. Depois ficamos sabendo, devido aos depoimentos do processo, do juiz, que essas meninas teriam sido o senhor que convidou elas para trabalharem, e a troco e o senhor, não sei se o senhor que organizava, quem passava as ordens de serviços para elas? Quem passava era o comandante. O Mota? Exato. Ele passava isso... É que ele não tem horário de serviço, né? Como ele... Não. Ele passava... Eu intermediava, para ser mais claro, né? As ordens iam dele, eu só intermediava. Quem que pagava essas meninas? Quem pagava era o escritório do comandante. Como assim, o escritório do comandante? O sindicato, onde ele tinha a empresa contratada lá. O Mota, ele... E o Aguinaldo? O senhor não tem nenhuma relação com o Aguinaldo da Mônaco? Nenhuma. Nunca nem conversou? Não, nada. Bom, senhor presidente. O Mota chegou... senhor prefeito, o senhor sabia que o comandante do senhor tinha um escritório que prestava serviço? Não, desconheço. E o que é isso aí? Estou tomando contato agora. Aí até 20 minutos atrás o senhor falou que o Mota estava certo. Não disse que o Mota está certo. O senhor me apresentou um quadro novo do vereador. Mas nós estamos apresentando... O quadro é novo para mim. Pra... Comenta-se que o comandante tem uma empresa de segurança também. Comenta-se, o senhor sabe disso, todo mundo sabe. É comum, por exemplo, quem faz a segurança dos nossos amigos Branco Pérez em Itápolis? Respondi a sua pergunta. O rapaz foi fazer bico. A mando de quem? É ele que tem que dizer, eu não posso dizer, eu não sei.
Entendeu? Daí o Mota pagava eles com que dinheiro? Eu não saberia. Para mim, o dinheiro foi passado para a Mônaco. Quem pagou foi a Mônaco. Se a Mônaco pediu para o Mota, estou tomando conhecimento agora. O nosso contrato foi com a Mônaco. Senhor prefeito, daí, por exemplo, só nós, vereadores, estranhamos a questão dessas meninas. A secretária de saúde não estranhou, o Emerson não estranhou, o Marcelinho não estranhou, todos os secretários fizeram rodízio ali, ninguém não estranharam? Primeiro que não era uma barreira de força, vereador. Não era uma barreira de repressão. Era uma barreira sanitária. Uma barreira onde se fazia perguntas, se preenchia questionário. Não era uma barreira de força. Então, por que contratou segurança para fazer isso, não pegou outros funcionários? Porque nós temos que ter uma firma que preste serviço de segurança. Nós vamos sair por aí fazendo um catado, eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma empresa. E foi feita a empresa. Mas, em momento algum, houve violência. É apenas para a segurança de todos. Por quê? O senhor sabe que tentaram burlar a farreira de todas as formas. É onde haveria um posicionamento um pouco mais atuante. Porém, nós não tivemos algumas probleminhas locais, mas não houve uma briga em função de querer passar ou não. Todo mundo colaborou, todo mundo entendeu. E as pessoas que estavam ali cumpriram o papel, preencheram o relatório e tudo bem, e tudo mais, para que a gente pudesse fazer a triagem, caso algum caso aparecesse. Nenhum caso apareceu durante todo o procedimento. Esse é o gol nosso, esse é o nosso objetivo. Não tem nenhum caso em função dessa pandemia. Senhor prefeito, houve uma urgência quando não tinha praticamente nenhum caso. Por isso que contratou-se a Mônaco. Depois, o juiz pediu o afastamento do Mota. E esse afastamento, até nomear outro guarda, demorou-se 16 dias. Então, fica uma contradição entre a urgência para contratar. Não fica, porque no momento em que ele foi afastado, eu chamei o subcomandante da guarda e mais outras pessoas para que pudesse seguir com o processo, para que comandasse em função da ausência do comandante. Eu não posso intempestivamente sair exonerando todo mundo. Eu tinha um documento do senhor juiz onde havia possíveis indícios de irregularidades. Era um documento sigiloso, onde pediu o afastamento dele, único e tão somente o afastamento dele, para que houvesse a investigação para apuração de possíveis irregularidades. E, se não me engano, no dia seguinte, na segunda-feira, os senhores me afastaram do cargo de uma maneira arbitrária, ilegal, o senhor me afastou do cargo. Então, durante 5 dias eu não estive na prefeitura. Então, os procedimentos, quando eu estive lá, que isso aconteceu na segunda, eu recebi o documento, ainda na segunda dei as entrevistas todas, e à noite os senhores me afastaram, na terça eu já não fui. Mas já na segunda mesmo, nós já fizemos as reuniões para que o subcomandante pudesse responder, atuar para que a gente pudesse manter a nossa eficiência no sentido de barrar o coronavírus. E aí fiquei os 4, 5 dias fora, quando a justiça me reintegrou, em função do ato arbitrário de vossas excelências. Senhor prefeito, os colegas vereadores têm mais um questionamento sobre esse contrato, que nós temos mais 4 contratos para discutir. Sobre o contrato, não. Pode continuar, depois eu pergunto. Pois não. Senhor prefeito, tiveram outras contratações que era mais ou menos igual a essa. Não era emergência, não era nada, era para cuidar do clubinho, mudança. Também acontecia, as mesmas coisas aconteciam. O secretário da pasta, ele dava o pontapé inicial, que é a ordem de serviço, e os orçamentos já eram datados antes. Alô? Os orçamentos já eram datados de forma anterior. E isso ocorreu com uma empresa que chama R. Ferreira, que o cidadão veio aqui. Gostaria até que o senhor ouvisse 5 minutos
do depoimento dele. Pode soltar, senhor diretor? Reginaldo. A partir do minuto 18, lá 17. Foi... 17, né? Sabia? Sabia. Que o senhor era contratado do Mota? Sabia. O Natanael sabia que o senhor era contratado do Mota? O Natanael já não. O Natanael já não. O Natanael... Isso para ele, eu peguei R$6.000 para pagar funcionário. Foi depositado na conta da empresa. Foi depositado na conta da empresa. Eu dei o depoimento na delegacia ontem, o delegado perguntou para mim. Foi R$6.000, estava depositado na conta da empresa. Eu não tinha ciência disso daí, desse papel aí. Agora que eu estou vendo esses valores aí, 18, um de 15, outro de 17, 16. Eu te juro por Deus do céu, cara, te juro por tudo que é mais sagrado da minha vida. Eu era funcionário igual aos outros. Eu ganhava R$1.250. Você sabe o que ele me dava a mais para mim? R$50 a mais para mim. Eu ganhava R$1.300. O senhor Reginaldo, o Deminha chegou a dar ordem para o senhor? Dava ordem para todo mundo lá. Deminha? Todo mundo. E ele sabia que o senhor era contratado do Mota? Sabia. O Apolo sabia? Sabia. Que o senhor era contratado do Mota? Sabia. O Natanael sabia que o senhor era contratado do... Natanael já não. O Natanael já não. O Natanael, se não me engano, acho que ele tinha saído de secretário, né? O Natanael. Mas esse ano aqui, esse ano o senhor chegou aí no clube para prestar serviço? Eu trabalhava à noite lá. Esse ano? Não. 2020. O ano passado. Eu tô falando para você, Ricardo. Eu parei em agosto. Em agosto eu parei. Não, mas é que em agosto eu parei, não trabalhei mais com Mota. É que o Apolo entrou só em dezembro. O atual secretário chama Apolo. Eu não sei quem que é, Ricardo. O Apolo, se não me engano, acho que é aquele professor, não é? Não, ele é secretário hoje, ele entrou no lugar do Natanael. Tá, eu não sei quem que é. Magrão alto. Eu não sei quem que é. Porque nessa época... Que jeito que é o Deminha? Nessa época quem já estava lá, em dezembro, quem já estava trabalhando lá era o Boca. Que jeito que é o Deminha? Deminha é um moreninho, baixinho, não é? Tem um carro 4 portas, não sei o nome do carro dele. Peugeot? Isso. O prefeito sabia que o senhor prestava serviço com moto? Já não sei também. O único que sabia disso aí era o Marinho. E o Mota falou que o Marinho que arrumava para ele o serviço lá? Até a discussão minha e dele, na época que eu parei, que ele mandei ele fechar a firma, ele me bloqueou de tudo. O Marinho? Não, o Mota. Eu peguei e falei para ele assim, você fecha essa firma. Ele falou, tá tendo uma investigação aí, parece que o Ricardo tá fazendo uma investigação contra mim aí, que não sei o quê. Eu peguei e falei para ele, Mota, eu não sei o rolo que você está aprontando e você está fazendo. Eu falei, eu não quero problema com isso daí. Eu não quero problema com isso aí. Eu não sei o rolo que você e o Marinho aprontou. Eu tô caindo fora. Porque sempre ele falava comigo, ele colocava o Marinho no meio. Agora, eu afirmar com certeza, o Marinho nunca conversou isso comigo. Você entendeu? Aí eu peguei e falei para ele, o negócio é o seguinte, fecha essa firma, e isso foi em agosto. Falei, fecha essa firma, eu quero essa firma fechada. Eu não tenho ciência de nada que você está fazendo aí, você não mostra contrato, você não mostra nada para mim. Então, de agora por diante, pode parar por aí. Aí foi onde que ele me bloqueou de tudo. Me bloqueou, não fala mais comigo. Alô, perdão. Dos secretários da prefeitura, fora o Deminha, o Marcelinho Lopes teve contato com o senhor? Não, o Marcelinho não. O Tiquinho Curione? Também não. Quando o senhor precisava receber? Ele recebia. Era o Mota que recebia. Eu não recebia nada. Ele recebia da onde? Ele recebia com o Tiquinho. Como o senhor sabe? Ele falava para mim. Mas o depósito não cai na conta da empresa do senhor?
Oi? O depósito, os Então, pagamentos? esses 6 mil reais. Esses 6 mil não, acho que é quase 6.800, quase 7. Só que é o seguinte, o dinheiro foi pego no banco, ele ligando para mim, catei o dinheiro e levei na guarda para ele. Na sede. Levei o dinheiro lá na guarda para ele. Aí ele pegou e te deu 1.200 e pouco. Hã? Aí ele pegou e te deu 1.200 e pouco. Pra Não. pagar o seu mês. É, ele pagou meu mês. Não, ele pagava meu mês, sabe que jeito que era? Ele pagava o mês de todo mundo lá, ô Ricardo? Ele dava cheque predatado. Cheque da empresa dele. Da Alfa. Cheque predatado. Você não tem cópia desse cheque? Os meninos tudo recebia cheque predatado. Pode chamar tudo quanto é dos meninos aqui, ó, que eles vão confirmar para você. Esses outros meninos aí que o senhor fala, eles eram contratados pelo senhor ou pelo Boca? Ou Então, por quê? dois, era eu e o Marcelo. Qual Marcelo que é? Marcelo Bonini. Marcelo Bonini. Você conhece ele. Ele falou que precisar dele, pode chamar ele. Só não chama na parte da tarde, que ele trabalha de manhã. Ele entrou na usina lá agora. E ele Quem que é o morenão que ficava lá, deve ter quase 2 metros, estilo pagodeiro, assim, que tinha O Bidão. o colete. Esse foi contratado do Mota. Não era, será que contratado não era Mota. o Bidão? O Bidão e o japonês. Senhor diretor, tá bom. Assim, senhor prefeito, o senhor pôde perceber que esse cidadão fizeram em nome dele 3 contratos, vamos dizer, altos, do limite ali da dispensa de licitação de 18 mil. E fizeram um outro de mudança, até mudança ele fez para a prefeitura, que ele não fez, ele fala que não fez. Se o senhor quiser, a gente manda todo esse vídeo aí para o senhor. E outra contratação no dia do trabalho, até que deu aquele rolo, que estava com a camiseta do Zumba, etc. E ele fala que não prestou, que era um Mota. Então ficou quase um ano acontecendo isso ali na prefeitura e o senhor não tem ciência de nada disso? Não conheço esse senhor, nunca tive contato com ele. O serviço lá no clubinho, na época, foi dispensado de licitação em função de que é uma compra direta, abaixo de, como o senhor disse, de 18 mil reais. O serviço foi realizado. Todo o processo, vereador, quando chega até minha mesa, passou pelo nome, pelas pessoas, passou pelo jurídico, foi conferido, passou por compras, o Marco leva a minha mesa para que eu possa assinar. Quando é concluído, alguém conferiu que realmente o trabalho foi executado e foi feito o pagamento. Desconhecia todo esse rolo. Me causa, vamos dizer assim, surpresa o Mota ter manipulado dessa forma, porque a gente manuseia papéis. Eu estive no clube na inauguração, fui lá várias vezes, e o serviço estava limpo, o serviço de segurança existia, de noite eles tinham o serviço de segurança. A mudança, eu acho que foi no dia do trabalho, que o senhor disse, eu não sei que mudança foi essa. Da escola. Isso. Da escola. O serviço foi realizado, a professora com certeza atestou que foi realizado, tenho plena confiança nela. Com relação àquele episódio, o senhor estava junto comigo lá na show do J. Viola, se eu não me engano, que apareceram lá com a camiseta do Zumba, né? Algo parecido, e que depois foi trocado. Para mim era a empresa desse tal de Reginaldo, que tomei conhecimento veio agora. Porque quando chega na minha mão, ele chega tudo, o processo pronto. Não tem como o prefeito ficar, vamos ver o atestado dessa empresa. Subentende que alguém já conferiu o CNPJ, conferiu a existência da própria empresa, se não tem débitos na prefeitura. Existe um procedimento que é feito por departamento de compras antes de chegar até minha mão. Então, eu desconheço que ele sublocava para o Mota. Era o Mota que tinha empresa. Eu tinha conhecimento que o Mota tinha uma empresa, mas que nunca trabalhou. Porque quando começou, eu mandei levantar lá, não tem nenhum contrato feito pela empresa do comandante. Nenhuma, do Mota. Nenhum contrato foi assinado com a empresa dele. Então, me causa estranheza saber que ele manipulava desta forma. Segundo estas declarações. Né? Depois dessas declarações aqui, o senhor acredita que o Mota conseguiu persuadir outros funcionários, induzi-los a erros ou não a cumprir os seus deveres? Ou o problema é apenas que o Mota ele era funcionário público e não poderia contratar com a prefeitura? Ou o senhor entende, vendo assim, de supetão aqui no primeiro momento? O Mota, pelo que me consta, o servidor público não pode contratar com a prefeitura, isso é evidente, certo? Pelo menos é lei
Não pode contratar. E é comum os bombeiros ter a mulher da mulher dele, que tem a empresa que faz serviços de planejamento, enfim, alguns contatos desse tipo. Não é o policial, enfim, o funcionário público. O que eu posso dizer ao senhor? Leviandade das pessoas? Pode ser. Leviandade do nosso comandante? Aparenta que sim. Agora, chegar contato da minha parte com esse pessoal, não. Quando chegam os papéis em minha mesa, é autorizado por nós em função da necessidade do trabalho. O trabalho é feito porque quem atesta, por vezes a engenharia, por vezes o Clóvis, por vezes o Marini, por vezes a professora, por vezes o Dema, que no caso ele ficou, acho que uns meses aí sem eu ter o secretário, normalmente é o Natanael, que era o secretário, e hoje o Apolo. Senhor prefeito, na verdade o Dema ele tinha um envolvimento maior com essas questões, porque ele é o diretor do clubinho. Aí, na verdade, os secretários só assina junto com ele ali, mas o Dema ele era o diretor do clubinho, por isso que ele tinha o contato com essas pessoas. E há dúvidas de má fé, mas de erros assim, eu acredito, ao meu ver, que houve alguma falha, houve. Agora, os colegas vereadores têm algum questionamento para perguntar sobre esses outros contratos? Senhor prefeito, só voltando para esclarecer essa questão do da Mônaco, quem fez os pagamentos foi a Fernanda, porque o dinheiro saiu do Fundo Municipal de Saúde, ela que tem a senha. O senhor foi até a assinatura do senhor vai até a dispensa da licitação. Vai até, o Mota apresentou lá uns argumentos que foi convalidado pelo Marcelinho e pela Fernanda. O senhor falou, então pode fazer sem dispensa de licitação, assinou o contrato e tramitou para pagar. Então, isso daí não foi para o senhor, então. Quando a Fernanda foi pagar, não passou para o senhor de novo? Não. O senhor participou da contratação. Na hora de pagamento, o senhor não participou? Liberei o emergencial. Se vocês observarem o processo, a minha assinatura diz a liberação da licitação em função do emergencial. Salvo engano de minha parte, é a única assinatura minha nesse processo. E o senhor acredita que ela fazendo isso, ela passou a autoridade do senhor de alguma maneira? Não, porque, vereador, é praxe ela pagar remédio, pagar internação, ela gerencia o seu próprio dinheiro. E tanto é que hoje há um desmembramento neste sentido, que o tribunal nos recomendou e foi adotado por nós, a saúde tem um contador próprio e a educação um contador próprio, que estamos passando gradativamente. Eu acho que nossos contadores assumiram coisa de 3 a 4 meses, não sei precisar exatamente a data que eles assumiram, e está sendo passado. É um processo de autonomia para a saúde, fazer os seus próprios pagamentos, e da educação também, porque eles gerenciam os maiores fundos dentro da prefeitura. Então, o tribunal exigiu contador para a saúde e para a educação. Tanto é que fizemos o fim do ano passado, contratamos os contadores, que é um processo demorado de adaptação para que eles possam se inteirar. É passado para eles. Então, o sistema, eu acredito que em breve deverá estar totalmente independente, ressalvados aquilo que realmente depende da prefeitura para autorização. O senhor não ouvia rumores, aqui a gente reclamando na Câmara, eu, o Novelli, o Hernandes, falando, a coisa está estranha, esse contrato do Mota, mas não vão fazer nada, que o delegado está não sei o quê? Olha, eu estaria sendo leviano se dissesse alguma coisa contra o comandante. O serviço que ele prestava como comandante preenchia os requisitos da minha visão de comando. O comportamento dele, pelo que eu vi, se isto realmente aconteceu,
eu só tenho a recriminar. Agora, o comando dele, as atitudes dele no comando, vamos dizer assim, da tropa, no comando da epidemia, da pandemia, que foi uma atuação maior de contato com ele, porque o dia a dia ele administrava e ia bem. Não comecei o meu mandato com ele, comecei com o Lacerda, e depois houvemos por bem, em função da Defesa Civil, está precisando de um cara que tivesse conhecimento do assunto, eu remanejei o Lacerda para lá. E está indo muito bem, estou muito satisfeito com o desempenho do Lacerda, tem nos ajudado bastante. Ele, como comandante, preencheu os requisitos da minha visão de comandar aquilo que era para ele fazer, comandar os seus guardas, comandar na pandemia, cercar as fronteiras, estar empenhado com o trabalho de dia, de noite. Neste aspecto, eu só posso fazer elogios ao comportamento dele. O comportamento dele fora a atividade dele, eu, vamos dizer assim, estou surpreso e fico desconfortável porque não é um comportamento adequado a apurar. Senhor diretor, põe o da Rubiziana em uns 2 minutos, só para o nosso prefeito ter a dimensão de como ocorriam as coisas. Testa. Pode ir, Marcelo? Que é secretária de quem? Eu fui contratada pelo Mota. E qual o lugar físico que a senhora ficava? Quando o Mota me contratou, ele disse que ele tinha uma salinha junto no sindicato dos servidores públicos. Uma salinha na José Berlamínio, onde se encontra o sindicato. E a senhora vinha diariamente ali? Era de segunda a sexta, da 1 às 5 da tarde. Ele pedia para mim ficar lá. A senhora fazia o que ali? Bom, ele me contratou com a empresa Alfa, que é dele, né? Ele dizia que era para mim ficar anotando. Mais alguém que era da prefeitura? Não. Como assim o senhor pergunta? Pode dar mais uma corridinha. Esse ano. Ele pegou a minha carteira, ele pediu até meu título de eleitor, deu o que fazer para ele devolver minhas coisas. Então, aí ele voltou no escritório depois de 1 semana, mais ou menos isso. E ele falou assim para mim, olha, fica muito caro eu registrar você. Eu falei, nossa, perdi o serviço, estava precisando. Ele pagava muito pouco, mas já ajudava, porque eu tenho a minha mãe que está sempre precisando de ajuda. Aí eu falei assim, então não vai dar certo eu ficar aqui com você? Ele falou assim, não, você sabe o que é MEI? Eu falei, não, já ouvi falar, mas eu não ouvi falar assim, muito por cima, eu não sabia. Ele falou, não, vamos fazer assim, eu vou abrir uma MEI para você. Eu falei, mas tem que pagar alguma coisa? Como que funciona a MEI? Ele falou, não, fica tranquila. Aí ele falou assim, vamos abrir a MEI e eu pago essa MEI, você tem direito a INSS, tudo que uma carteira de trabalho tem. Aí eu questionei, falei, mas já que a MEI tem o mesmo recurso de uma carteira de trabalho, por que o senhor não pode me registrar? Ele falou, não, porque é caro manter. Eu falei, tudo bem, mas tem algum problema? Eu sempre falava para ele, tem algum problema? Ele falava, não tem problema nenhum. Aí tudo bem, ele fez essa MEI. Aí o dia de assinar essa MEI, ele foi na minha casa de manhãzinha. Aí, tá em casa, não esperava, ele ligava, mas muitas vezes, assim, ele mal ligava, né? Ele já ia na minha casa, aí ele levou esses documentos e eu assinei essa MEI. Aí ele falou assim para mim, olha, quem tem MEI tem que abrir uma conta. Aí fui no Banco Santander e abri uma conta. Mas até aí, tudo bem. Eu abri essa conta, mas quem sou eu para ter conta em banco, como em muitos bancos? Eu não tenho conta assim em banco. Aí ele falou assim, você fez o aplicativo, colocou um aplicativo no celular? Eu, que aplicativo? Eu não sei mexer com isso. Aí ele pegou e falou assim, não, você tem que ter um aplicativo. Foi ele que ensinou eu a baixar um aplicativo no celular do Banco Santander. Aí eu fui até o banco e eles ensinaram a fazer uma senha. Aí eu fiz essa senha. O Mota falou assim, tá tudo certo, mas eu tinha anotado essas coisas do banco num papel. E eu deixava sempre esse papel lá no escritório, anotado junto da MEI, a lápis.
Aí ele falou assim para mim, a prefeitura vai repassar um dinheiro para mim. Então, a gente tem que movimentar essa conta. Eu falei assim, mas não tem a conta do Alfa? Por que o senhor está usando a minha? Eu falei, não, tem que movimentar, não pode deixar parada. E eu, inocente na minha, eu deixava. Ele fez esse dinheiro caía nessa conta que era no meu nome. Depois ele nunca entrava comigo no banco, ele sempre vinha na porta. Até a primeira vez. Sim. Ele falava isso para mim sempre lá dentro, porque o aplicativo do meu celular ele não aceitava eu fazer assim. Ele me ensinou a fazer uma transferência que fala, né? Eu não sabia fazer essas transferências pelo o celular, porque eu nunca tive. A senhora tem acesso a essa conta até hoje? Não. Pode falar do meu jeito, desculpa. Quando o Mota ele pegou a minha MEI, ele fez um contrato de um pessoal que ele contratou. E ele começou, assim que ele pegou essa MEI minha, ele usou esse nome da minha empresa. Ai, desculpa, estou nervosa, estou com vergonha. Tem muita gente olhando. Não, mas é que é tudo gente que trabalha aqui. A imprensa não está aqui, pode ficar ligado. Não, eu sei, eu confio em você, mas eu tenho vergonha. Então, quando foi muito rápido que aconteceu, quando ele fez um contrato, ele foi lá no escritório. Foi a última semana, né, antes da polícia, da civil, fazer essa investigação, acontecer tudo o que aconteceu. Quando ele já usou a minha conta, assim, o RCJ, que era a minha MEI, o nome da minha MEI, eu falei assim, Mota, mas quem sou eu? É uma empresa, você está contratando pessoas, e ele pagava. Eu conhecia as pessoas o dia que eu fui pagar, ele sempre pedia para mim fazer recibinhos. Até tem uns recibinhos que eu tinha feito o nome do Alfa, porque se ele contratou, ele é o dono, tinha que fazer no nome do Alfa. Ele falou, não é isso. A gente tem que movimentar a sua MEI. Eu falei, Mota, mas quem sou eu para movimentar uma MEI? Isso é uma empresa, eu não sou ninguém para movimentar isso. Eu falei, não, fica tranquila, está tudo sempre certo. Fica tranquilo, que não tem o que dar errado. Ele passava sempre essa confiança. Só um minuto, senhor Lobizene. Tá bom. Dá uma corridinha, Flávio, até a hora que ela fala das meninas que foram lá. Teve a quinta-feira, que antes do feriado, 1º de maio, que é na sexta, né? Ele estava muito nervoso. E ele nunca havia faltado respeito comigo. Mas ele brigou que ele queria uma cópia da chave do escritório, porque ele não tinha. A secretária anterior dele, que tinha a cópia e não devolveu. E eu tinha a chave do portãozinho, da porta principal, e da porta da salinha que eu trabalhava para ele, suposta ali, né? Aquela salinha que eu falei para vocês. Mas eu não tinha conhecimento. Ele via o quanto que eu sou ignorante nessa parte. E eu também jamais via que ele estava fazendo tanta coisa errada. Se eu soubesse que era tanta coisa errada, jamais eu ia fazer como ia contra a lei do homem, a lei de Deus, nunca. Ele só usou todo o meu nome para fazer toda essa palhaçada. Essas meninas que ficavam nas barreiras, elas iam lá receber com a senhora? Eu conheci elas os dias que elas iam receber. Ele fez primeiro um recibinho, pediu para mim assinar. Até o recibinho, quando eu fazia com o nome Alfa, ele tirava dali. Ele falava, não, é para fazer na sua MEI isso. Eu falava, Mota, mas isso vai dar problema? Eu sempre perguntava isso, porque eu sou ignorante nessa parte. Eu não tinha instrução nenhuma, conhecimento nenhum. Eu falava, por que vai dar problema? Eu falava, eu estou te perguntando porque eu não tenho conhecimento disso. Aí essas moças, esse pessoal que ia receber, eu não conhecia elas. Conhecia, assim, via elas o dia que fazia o pagamento. Ele estava o tempo todo senhor diretor, tá bom. Senhor prefeito, eu não sou o senhor, mas eu, por exemplo, fico horrorizado com esses depoimentos. E para dar ciência
o senhor do que está acontecendo, o porquê das nossas preocupações, o porquê nós pedimos o afastamento das pessoas, das funções dela, não da tirada da prefeitura. Por exemplo, tá o Luiz Roberto, advogado, está no Compras. A gente gostaria que, naquele momento lá, né, colocasse ele na saúde. O Maico tirasse do Compras, colocasse no outro lugar. Porque a gente estava vendo uma sequência que ou o Mota é muito bom de lab e estava enganando todo mundo, ou as pessoas estavam no mesmo caminho do Mota. Então, por isso que nós ficamos extremamente preocupados. Houve essa abertura do CPI, houve esse monte de falatório, e a gente pede para o senhor que agilize essas comissões, que a gente precisa saber, a cidade precisa saber o que ocorreu, de fato, nessa celeuma aí. A maneira como ele tocava a empresa dele, infelizmente, não posso falar e não tenho elementos para falar. No que envolve o contrato da Mônaco, que ele possa ter pago essa moça, vocês estão aqui para apurar e não teremos, não vou alisar a cabeça de ninguém. Se isso for constatado, evidentemente, o Ministério Público tomará as providências. Com relação às outras pessoas que vocês solicitaram o afastamento, primeiro que eu não era o prefeito em exercício naquele dia. Isso aconteceu quinta ou sexta, terça, eu não sei a data. Eu não estava atuante na prefeitura. Eu reassumi após a decisão do juiz. Na própria segunda-feira, vocês mesmos dispensaram aquele ofício e chamaram as pessoas para depor. Então, eu não tenho... O que eu vou dizer sobre isso, vereador? Senhor prefeito. As pessoas que estão ali, eu não posso tirar da noite para o dia, porque envolve conhecimento do assunto e poderia prejudicar qualquer outra possível licitação ou coisa parecida. As licitações são feitas agora de maneira bem seguras. O Mike é um menino que, no meu entender, ele trabalha de acordo, me corrige numa série de coisas e nos ajuda de maneira bastante coerente com as observações pelo conhecimento que tem e o tempo que está lá. O doutor Luiz, no caso é o Luizinho, né, que você está falando, é o De Luca. O De Luca é uma pessoa que tem um conhecimento, que está na prefeitura já há mais tempo do que eu. Ele é concursado de lá e também goza de confiança. Seria leviano de minha parte chegar e afastar todo mundo sem que haja uma explicação um pouco maior. Lembro aos senhores que o pedido de afastamento não foi endereçado a mim, e sim ao Marinho, que era o prefeito designado por vocês. Então, levarei em conta essa observação que o senhor fez, pode ter certeza, e, na medida do possível, tentaremos tomar certas providências para evitar possíveis erros. Senhor prefeito, só para o senhor ter ciência, essa moça aí, ela é a Rubiziane. Essa empresa que ela fala é a RCJ, com Mota, fez ela abrir, segundo ela. Fez ela abrir, ela ganhou uma concorrência onde foi depositado R$ 17.700 na conta dela. O outro orçamento que tem nessa prestação de serviço é daquele primeiro lá, o mais gordinho que tem a tatuagem na mão, que é o R. Ferreira Apoio. Então, o modus operandi era esse. Uma hora era o Ferreira, outra hora era ela, dava o orçamento, que não passava pelo setor de compras, ou o setor era avalizado, era confirmado esses orçamentos pelos próprios secretários da pasta, e o que gerou nisso foram essas irregularidades, em que pese o senhor atestar que houve essa prestação de serviço, mas, na verdade, quem recebeu esses valores indevidamente foi o senhor Mota, pelo que consta aí dos depoimentos, e ninguém veio aqui e falou nada diferente disso. Então, se o senhor vê o que estava ocorrendo, essa menina aí, essa Rubiziane, deu o orçamento,
fala que que a assinatura não é dela. Perdão. O tal do Ferreira ali também fala que a assinatura aqui não é dele também, o Mota montou, deve ter fraudado os orçamentos, e deram lá na prefeitura e foi tudo pago isso. Mas iam com ela no banco, tirava o dinheiro, dava na mão dela. o procedimento é conferido se a empresa existe, se tem débito. Nós vamos acrescentar mais alguma coisa, provavelmente. Conferir o modus operandi ali de compras, toma as precauções naquilo que ele tem na mão. A empresa existe, não tem débito da prefeitura. Eu preciso me inteirar da rotina que ele faz. Você entendeu? Para poder vir aqui com um argumento melhor com relação ao senhor. Para poder falar sobre essa nota. Provavelmente essa nota é porque foi conferido, pelo menos inicialmente. É humanamente impossível conferir a assinatura de quem recebeu o dinheiro da empresa, porque o dinheiro vai para uma conta bancária. Ele não, logo que eu assumi, eram cheques. A gente assinava os cheques, depois disso passou a ser assinatura digital. Então entra lá R, essa empresa aí, R, subentende que foi feito todo o trabalho e alguém conferiu e atestou que o trabalho foi realizado, vereador. Se eu tiver errado, por favor, vocês me corrijam. O comandante Mota, na verdade, eu queria falar a respeito do Maicon e até das outras pessoas que foram envolvidas. Ninguém tem uma... Quer dizer, nós não temos assim, estamos julgando ninguém e nem queremos prejudicar ninguém. Mas, assim, nesse contrato específico, o Mota chegou a apresentar para o Maicon, e o Maicon falou para ele que daquela maneira não poderia continuar. O Mota, junto com o Maicon, lá dentro da prefeitura, dentro do setor de compras, refizeram o contrato ali. Foi isso, né? Fizeram o procedimento de dispensa de licitação. De dispensa de licitação. O comandante Mota, o senhor acha que ele, na posição que ele estava exercendo, eu acredito que ele, não forçadamente, mas ele coagia Maicon a ajudá-lo ali para aquilo, porque ele tinha pressa. Tanto é que todo o processo foi muito rápido. O Maicon deveria ter parado ali aquele processo, não era para ter dado continuidade, porque já estava ali errado. Ele não tinha que chamar Mota, vem aqui que eu vou te ajudar. Entendeu? Tem que ter parado ali, comunicado, passado para frente, passado para o senhor, comunicado o advogado, que também caiu no mesmo erro. O senhor acha que o Mota, na posição dele, coagia essas pessoas? Porque são várias pessoas envolvidas? Neste episódio eu não posso falar nada, porque se isso aconteceu, como o senhor disse, aconteceu lá embaixo. Aconteceu em compras. É um assunto que tem que ser tratado pelo Maicon e por ele. Reprovo tal procedimento. Senhor prefeito, diante de tudo que foi demonstrado aqui, quais serão as atitudes do senhor referente a isso? O senhor tomará alguma atitude para que não se repita esses procedimentos? Já disse desde o primeiro, vereador, que alguns procedimentos serão corrigidos. Pessoas provavelmente também serão ouvidas para que a gente possa melhorar o serviço. Isso eu já disse desde o princípio. E pode ter certeza, surpreso fiquei quando vi com algumas coisas que eles me apresentaram. Qual que é a relação do senhor com o Deminha, que acho que ele é adjunto, né, do secretário de Esportes? Meramente profissional. Profissional. Fui bastante amigo do irmão dele, que é comandante Natan, e trabalhou para mim. Perfeito. O senhor sabe que ele recebe... Ele é de uma outra geração, não da minha. O senhor tem conhecimento que ele recebe cotações de preços, de contratações? Olha, o secretário tem uma certa autonomia para ir buscar um preço melhor ou coisa parecida. Eu não sei se é usual isso aí, mas quando se inicia um processo, começa com eles. Nós precisamos de um determinado trabalho, quanto custa mais ou menos? É a primeira pergunta que se faz para você partir dali, partir para compras, tomar as providências. Quando você vai comprar alguma coisa, pergunta quanto custa primeiro. Sim.
Eu não tenho mais questionamento. Para fazer o pagamento. Nunca. Senhor prefeito, a gente agradece a presença do senhor aqui. A gente faculta o microfone para o senhor, se o senhor quiser falar algum detalhe, alguma questão que nós não perguntamos. Eu agradeço a vocês, muito elucidado, muito esclarecedor. Tenho certeza de que aquele que errou deverá pagar pelos seus erros. Estaremos mais zelosos, não que não tenhamos sido, mas me sinto seguro no sentido de dizer aos senhores que os procedimentos que adotamos no combate ao coronavírus ultrapassaram nossas próprias expectativas, e esse é um trabalho que foi realizado por essas pessoas que, infelizmente, possivelmente, possam ter cometido alguns erros fora do nosso âmbito de trabalho, que o nosso objetivo era único e exclusivamente combater a epidemia, dado aos nossos conhecimentos humildes, e que nós não tínhamos tanto conhecimento para combater a epidemia, visto que só em 1917 aqui nós tivemos aí uma epidemia desse valor, desse tamanho. Então eu agradeço também aos senhores pelas perguntas, de maneira respeitosa e educada. Espero ter colaborado, espero ter contribuído, e da mesma forma que os senhores, eu estou à disposição para a gente melhorar os processos, para melhorar aquilo que vocês acham julgar necessários para que a gente possa viver numa cidade harmoniosa, numa cidade sem ofensas, sem críticas, e a gente acertar aquilo que demais foi feito e aquilo que de bom poderemos somar. Conto com vocês para isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e o esclarecimento que me foi prestado. Pode encerrar, senhor Marcelo.